No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de Outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Hoje eu estou aqui no Miami Open, quero mandar um abraço pro cartão de visita. E é isso, direto de Miami. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. E aí, Excelência? Boa noite, Zacarias. Um prazer estar aqui contigo de novo, viu? Mas aqui, sabe o que acontece? Não é tão comum, não, mas acontece que muita novidade está acontecendo para esses lados aí, né? Sim. Estão se organizando coisas novas. A gente não sabe nem, eu queria que você explicasse, nós não sabemos nem se são atividades de um promotor de justiça, estão totalmente envolvidos em grandes situações hoje, sai um pouco do celeiro, aquele celeiro jurídico do Ministério Público e agregando mais coisas para a sociedade, é isso? É isso mesmo. É um prazer aqui estar contigo, com a sua audiência, sempre frisando, né, que estou aqui feliz de estar compartilhando uma entrevista com um ícone do jornalismo, com sua elegância, com a habilidade que você tem de trazer as informações. É isso mesmo, a gente ficou de bater esse papo a respeito da nossa jornada europeia, que inclui vários colegas aí em missões na Itália, na Espanha, em Portugal. Temos um congresso que a gente sempre faz aqui na Bahia em setembro. Não querendo interromper, doutor, só um minutinho. Então, assim você já entra no tema e só pode falar à vontade, que nós temos aí 50 minutos de grade. Quem está nos assistindo e quem aqui no Grupo Tático de Comunicação, eu estou com o doutor Clodoaldo Silva de Anunciação, promotor de justiça da Promotoria Regional Ambiental de Feira de Santana, na Bahia, pós-doutor pelo programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Federal Mackenzie de São Paulo. Doutor em Direito pela Université Paris em Panthéon, Sorbonne, e cotutela e dupla titulação com a Universidade de São Paulo, da USP. Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor titular da Universidade do Estado da Bahia. Bom, só para dar uma introduçãozinha para quem não te conhece e que vai assistir aqui, eu já vou lhe perguntar, esse envolvimento do promotor de justiça, faz parte do jogo. Eu entrevistei um colega seu que também é super atuante, educando cidadão de Santa Catarina na semana passada, de Florianópolis, doutor Afonso Iso, e todos estão se envolvendo em grandes atividades para ver se a sociedade funciona na realidade. Então, como apareceu isso, eu queria que você explicasse, que você já estava dando uma introdução, a Jornada Europeia 2026, que promove debate internacional com foco em geopolítica e sustentabilidade.
e que vai envolver alguns países e tal. Quero que você pode entrar no tema agora. Isso, exatamente. Então, esse envolvimento que você falou do membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, de outras carreiras com a academia, ele é bastante salutar, porque é a universidade que oxigena também o conhecimento. Então, eu tive a felicidade de, logo depois de assumir como promotor, em 2001, ingressar nos quadros da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, como professor substituto. Depois eu acabei me tornando efetivo por um concurso. Hoje eu estou na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, atuando em Salvador como professor. E esse intercâmbio, sempre de você estar ali na universidade, nos congressos e também no Ministério Público, nos deu assim uma qualificação melhor, uma possibilidade de compreender também os fenômenos sociais e jurídicos de uma maneira mais ampla, com outros prismas. Então, isso tudo colabora demais para que a gente desempenhe nosso papel como promotor, né? Então, essa é a lógica, a dinâmica desse intercâmbio. E aí nós tivemos a oportunidade de estar fazendo um doutoramento fora do país, em cotutela, como você narrou aí, com a USP. Então, esse intercâmbio também nos fez conhecer professores, referências para nós. Eu posso citar uma do professor Paulo Casella, da USP, e outros tantos que passaram nas nossas vidas, né? Colegas e amigos que são referências, e por isso a gente vai também ampliando os horizontes ao também participar de eventos internacionais, organizar eventos internacionais. É aí que entra a jornada de 2026, que já é o quinto ou sexto ano que nós fazemos esse trabalho. Esse ano nós vamos a Perúdia, a Roma, a Santiago, a Vigo e a Lisboa. Em cada um desses lugares nós temos um evento, um congresso, vamos estar interagindo com professores daquela cidade e outros. Por exemplo, em Perúdia nós vamos estar interagindo com colegas da Univale, que é de Santa Catarina, e mais tantos outros daqui que vão de universidades diferentes, de cidades diferentes, não são só baianos, não são só promotores, vão promotores, juízes, advogados, pesquisadores, gente daí de São Paulo, gente de Minas, gente de Rondônia, de Roraima, colegas que vão se conhecendo no meio acadêmico e vão nutrindo esse desejo de estar juntos, discutindo temas. Esse ano nós escolhemos a questão da geopolítica, que está aí em voga, né? O mundo hoje está vivendo uma série de acontecimentos que vão modificando, em alguns casos, bruscamente, a ordem internacional, a ordem mundial, e nada melhor do que a gente discutir esses temas com os colegas, né, com outros colegas, com outros países, aprendendo também com eles. Então, a vida acadêmica e profissional é um eterno diálogo e um eterno aprendizado também. Muita gente pode falar assim, mas esses caras só viajam, vai para passear, cara, mas a gente sabe, entender um pouco da questão de relacionamento, vamos dizer assim, independente do network, de troca de finalidade, porque cada um promotor, existe uma certa atuação, cada um no estado, mas o mais importante disso que eu acho que é essa troca de informação, que é a questão da integração. Porque a integração é que faz as coisas acontecerem, é isso que são desenvolvidos alguns temas, é assim que a criação de algumas novas leis e tal, tudo isso daí vai engrandecendo, inclusive Portugal e Espanha, se eu não me engano, me parece que o direito é muito, se não for 90%, é muito bem parecido com o do Brasil, né? Isso. A gente tem umas matrizes, né? Então, por exemplo, o direito italiano também inspirou bastante a legislação brasileira, a legislação de Portugal, né? Nosso país foi o nosso cobridor, colonizador. Então, há uma certa semelhança, como você disse, de institutos que vão sendo adaptados à nossa realidade. Então, nesse intercâmbio, e eu fiquei feliz de você frisar esse assunto, nós vamos viajando, mas, por exemplo, o nosso modelo de jornada europeia, ele inclui o alto custeio. Então,
Por exemplo, na maioria dos nossos casos, não são nossas instituições que vão pagar. Esse é o problema, isso é bem claro para mim. Passeio, não vão pagar a passagem aérea, hospedagem, na maioria de nós vamos pagando nosso próprio custo. Evidentemente que as instituições, elas nos liberam para participar dessas atividades. Alguns tiram folga, por exemplo, de algumas instituições. E aproveita, público, né? Tiro folga e participo dos congressos e me atualizo. Na universidade, há um mecanismo, sim, de você pedir a licença para a formação, a qualificação. Então, é bom que o nosso público entenda isso, porque, às vezes, realmente há uma distorção ou outra e um pensamento de que isso seria um passeio, que as pessoas vão... não, realmente um trabalho. E, claro, nós vamos estar em outro país, nós vamos estar vendo outras culturas, paisagens, etc. Mas, acima de tudo, o trabalho acadêmico e o crescimento profissional também. Nós visitamos, por exemplo, em Perúdia, vamos visitar o tribunal e a corte de apelação e a procuradoria daquela cidade. Então, no ano passado, nós tivemos em 3 embaixadas do Brasil, né? Em Roma, no Vaticano e em Lisboa. Então, há uma troca cultural também, há um crescimento pessoal e o que a universidade chama de internacionalização. A internacionalização que é esse movimento. Eu tenho um colega de infância que é promotor de justiça. Ele parece que vai tirar agora 2 anos sem remuneração e vai fazer um curso na Espanha. Isso. Por conta própria e tal, porque parece que agrega ao a profissão dele, engrandece algumas situações e tal. Quer dizer, eu sei que a maioria faz isso, né? E vai fazendo esse intercâmbio, acaba conhecendo outros órgãos que não tem a relação, mas é super importante. Bom, vou falar a verdade, a questão institucional sempre foi importante, né? De você estar envolvido com outros órgãos públicos, principalmente em outro país. E como eu uso sempre o termo oxigenar, né? Porque a nossa profissão, se você não tiver cuidado, você fica com um pensamento engessado ali na rotina do trabalho, e aquilo aí vai se tornando muito rotineiro, mudam as leis e tal, mas é preciso que você esteja em contato com outras culturas e outros conhecimentos para que a gente consiga também avançar, se qualificar, tornar-se apto às demandas atuais do nosso mundo, né? Então, o mundo é cada vez mais complexo, cada vez mais sensível, cada vez mais melindroso. Então, a gente precisa também acompanhar esse ritmo e não estagnar, assim, numa profissão, no sentido de repetir aquela tarefa e não se desafiar também a buscar novos conhecimentos. Então, a jornada e esses congressos têm essa finalidade também. É um desafio para que nós tenhamos a possibilidade de crescer. Olha, é um percurso acadêmico que atravessa fronteiras, conecta instituições e coloca em diálogo diferentes sistemas jurídicos. A iniciativa consolida um espaço de intercâmbio científico e institucional, promovendo debates sobre temas centrais do direito contemporâneo, como direitos humanos, mudanças climáticas, que isso é importante, migração e sustentabilidade, democracia e justiça internacional. Quem são os participantes? Isso, olha, nós temos nessa caravana deste ano, nós temos 3 promotores de justiça, uma procuradora de justiça da nossa instituição, nós temos colegas de Minas Gerais, da advocacia, que trabalham em tribunais, nós temos vários professores universitários de diversas áreas, pessoas da capital, do interior do estado da Bahia, e, como eu disse, de outros estados do Rio de Janeiro também, colegas, que vão se agregando a essa atividade. E lá, nos países, nós vamos estar com colegas, vamos estar também com pesquisadores, com doutrinadores, com diretores de faculdade de Direito. Então, pessoas que também já vieram aqui ao Brasil, a convite nosso. Nós vamos à Itália agora novamente,
E lá, a nossa anfitriã, a professora Alberta Fabricotti, ela nos recebeu no início de 2025, esteve aqui no congresso que nós realizamos, como eu disse, em setembro, outubro, que eu já fiz o convite, espero que você possa estar conosco aqui. Ela veio em outubro de 2025 e já está convidada também para estar aqui. Então, é também uma possibilidade de que esses professores de outros países conheçam a nossa realidade. Nós também temos coisas boas a mostrar, nós também temos pesquisadores, nossas instituições são também modelos, de alguma forma, para elas. Então, é preciso desmistificar também a nossa justiça, o nosso sistema de justiça, que apesar de todas as dificuldades, ele tem, assim, avanços na proteção do ser humano, da dignidade da pessoa humana, que também são passíveis de serem adaptados à realidade do outro país. Então, nós também temos exemplos para outros países, né? Então, todos os colegas de todas as universidades que fazem esse intercâmbio, eles também permitem que as pessoas admirem o Brasil. Então, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Nós aprendemos com eles, mas também eles levam alguma coisa boa de nós aqui. Não só da nossa iniciativa aqui, como tantas outras de outros colegas de outras universidades. Então, isso é que vai trazendo também uma riqueza. E é como vocês também no jornalismo, os médicos. Então, o intercâmbio, a troca de conhecimento, permite o enriquecimento de cada um. Bom, eu teria muita coisa para falar aqui, porque o texto é bem... Mas assim, eu sei que tem uma primeira parada que vocês vão, que é o Colóquio Ítalo Brasileiro, que é Perugia, na Itália, né? Isso. Depois a segunda parada é uma programação acadêmica internacional, que é em Roma, na Itália. Depois a terceira parada, que é uma jornada acadêmica internacional, Santiago de Compostela, na Espanha. E aí vamos lá. Depois encontro acadêmicos institucionais em Vigo, na Espanha, que seria o 5º Fórum Jurídico Ibero-Brasileiro, e a quinta parada é o que seria o Congresso Jurídico Luso-Brasileiro, que é Lisboa, Portugal. Todo esse pessoal que está indo, todos vão participar? Quer dizer, vamos dizer o português, cara, vão de cabo a rabo, não? Boa parte vai, uma parte vai só para Roma e Perugia, e lá vamos se encontrar, como eu disse, com colegas da Universidade de Nápoles, de Bolonha, da própria Perugia, Universidade de Roma, em Perugia, e colegas, como eu disse, da Univale, da UFBA, colegas da PUC de Minas, que estão presentes, colegas que estão engajados na UERJ, e no Rio de Janeiro. Então, assim, como eu disse, juízes, promotores, que também estão indo, advogados, e alguns vão só para Perugia e Roma, e outros vão também para o percurso inteiro. Quero frisar, reitores, nós vamos ter, por exemplo, a presença da nossa reitora da UNEB nesta missão. Então, veja, é um processo em que essas autoridades acadêmicas também podem interagir. Vamos ter a oportunidade, por exemplo, em Lisboa, de assinar um termo de cooperação com a Universidade Autônoma de Lisboa, entre a UNEB e a Autônoma de Lisboa, que foi negociado e entabulado no ano passado. Então, essas visitas e trocas, elas não são estéreis. Elas produzem livros, elas produzem artigos, elas produzem termos de cooperação entre as universidades e instituições. Então, nós voltamos sempre com alguma coisa boa, como vai ser o caso agora, a assinatura desse convênio, desse termo de cooperação entre a UNEB da Bahia e a Universidade Autônoma de Lisboa. No ano passado foi a mesma UNEB e a Universidade de Vigo. Então, a cada instante, a cada troca dessa, a gente traz também um benefício para toda a comunidade acadêmica. Então, esse termo de cooperação não é só para quem é da área de direito, é um termo de cooperação amplo, e que todos os cursos da UNEB poderão fazer trocas acadêmicas com a Universidade Autônoma de Lisboa. Então, nós estamos em algum momento desbravando uma rota de intercâmbio que, ao final, beneficia todos. As pessoas podem depois fazerem cursos de graduação, de mestrado, ensinarem lá, eles virem também ao Brasil ensinar. Então, como eu disse, é um trabalho
que planta sementes. Dali germinam árvores e vêm frutos assim, bastante significativos para todos nós. Como que será esse debate sobre geopolítica mundial? A sua repercussão no Brasil? Qual é essa relação que repercute aqui, doutor? Olha, vou citar um tema, que aí é um tema geopolítico que a gente compreende bem. Então, todos esses acontecimentos agora mundiais, esses conflitos, eles geram uma onda migratória muito grande. Então, as migrações, elas são um elemento geopolítico importantíssimo nas nossas culturas. As guerras que estão em andamento deslocam pessoas, essas pessoas precisam também ser cuidadas, assim como, por exemplo, em alguns momentos da história, as pessoas da Itália, da Espanha, tiveram que migrar para o Brasil em decorrência da guerra. Em decorrência da Guerra Civil Espanhola, em decorrência de outros acontecimentos mundiais, vieram pessoas, criaram diásporas, por exemplo, os japoneses, que têm grande importância na cultura de São Paulo, os libaneses, os próprios italianos, os espanhóis. Então, hoje em dia, mais do que nunca, discutir migrações dentro desse contexto, a proteção do ser humano, é importante. Eu disse aqui, você citou no meu currículo que eu estudei na França. Lá eu era um estudante e era um imigrante lá, naquele período. Então eu precisava ter alguns direitos lá, porque senão poderiam me tolir dos meus direitos fundamentais por qualquer acontecimento. Então, quem está fora do país, eu vejo que você vai muito aos Estados Unidos, então ali você é um migrante, mas com o status de turista, ou de morador, porque você pode ter a residência. Então, ou de jornalista, que é o problema às vezes também. De jornalista. Então, tem que ter uma camada de proteção. Então, esse assunto, por exemplo, migrações, é um assunto geopolítico assim, de primeira ordem, e nunca sai da pauta. Às vezes melhora, às vezes tem uma certa cobrança em cima dos migrantes. Toda vez que a coisa não vai bem num país, a responsabilidade vai para os migrantes e refugiados. Bota logo a culpa em alguém. Se tiver um índice alto de desemprego, a culpa é do migrante. Então, esse tipo de discussão faz com que a gente entenda que essas pessoas são seres humanos, precisam de proteção, ter direitos, claro, ter deveres. Então, quando a gente defende essa dignidade, não está defendendo que tenha somente direitos, não. O migrante refugiado, ele também tem deveres no lugar que ele está. E ele também contribui com a economia, com o trabalho dele. Então, com a culinária, com a ciência. Eu fiz um estudo, Zacarias, e publiquei um artigo em que a gente fez uma pesquisa que boa parte das inovações patenteadas nos Estados Unidos são feitas por imigrantes. Para você ter uma ideia. Então, boa parte do que avança no desenvolvimento global vem da pesquisa de pessoas que estão fora da sua terra natal. Então, eles produzem. E um último dado, por exemplo, os imigrantes, eles trabalham na Europa, nos Estados Unidos, e mandam dinheiro para seus países. Com aquele dinheiro, a família educa, a família paga o plano de saúde. Então, tem algo bom também, né? Tem algo positivo também. Alguns problemas, mas tem algo positivo. Bom, que é um dos temas aqui, como que alinhar essa sustentabilidade e desenvolvimento econômico? Como que vocês chegam nesse contexto aí, cada um de uma área, cada um de um estado que vai estar lá e que vai se alinhar com o pessoal da Europa e tal? Como é que vai ser isso? Isso, então cada um leva uma temática, né? Nós discutimos temáticas variadas. Esse encontro de Perúdia mesmo, ele vai ser muito ambiental, vários projetos ambientais, onde a gente discute fomentos europeus de preservação ambiental, aliando, como você disse aí, o desenvolvimento à sustentabilidade. Então, as duas coisas não são incompatíveis. O desenvolvimento econômico não é incompatível com o respeito ao meio ambiente. É preciso que haja um ponto de equilíbrio
para que nenhuma coisa nem outra, nenhum dos elementos aí anule o outro ou traga um prejuízo à sociedade. Então, essa discussão cada um leva dentro da sua área de pesquisa e vai debatendo ali durante esse período e trazendo também sugestões e discussões que vão ser aprofundadas em cada instituição, em cada universidade no retorno. Eu queria fazer um comentário muito rápido. Assim, eu já participei disso. Eu até antes de ser jornalista, não sei se eu já comentei, eu fui diretor de treinamento de uma multinacional. Isso. E, por incrível que pareça, eu ainda hoje utilizo algum tipo de comportamento, de técnica que a gente usava naquela época. O que eu quero dizer com isso? Com esses encontros, esse intercâmbio, essa comunicação aberta, em algum momento, vocês, do que foi discutido lá, do que foi desenvolvido, ou das ideias que chegaram de cada ponto, vocês chegam a utilizar isso em algum momento? Nem que for uma coisa muito pequena, assim, lembrar, olha, eu fiz aquilo lá, eu acho que eu deveria agir dessa maneira. Você fala nas discussões, né? Porque cada um leva uma ideia, cada um fala alguma coisa, em algum momento vocês acabam usando isso em algum momento. Em algum momento você acaba pensando, porque lá, aqui nós temos uma discussão aqui, mas lá foi falado assim, eu acho que funciona. Porque a comunicação está muito aberta, né? Então, hoje, acho que se aproveita muito isso. Isso, exatamente. Quando você volta de uma discussão dessa, ainda que você não concorde inicialmente com o que foi ali debatido, você traz aquilo aí na sua mente e tenta associar com a sua realidade, como eu disse, na sua realidade profissional, a sua realidade acadêmica, a sua vida pessoal. Você reflete também, por exemplo, os padrões sociais, alguns traços culturais. Você compara inevitavelmente com o que você vive. Por exemplo, a questão da tranquilidade, a questão da segurança, a questão do funcionamento das instituições, dos órgãos, a pontualidade dos trens. Sabe? Você acaba trazendo para a sua instituição uma vontade também de se tornar uma referência ou um padrão de excelência. Então, cada um fazendo isso, com certeza as instituições melhoram em algum momento, né? Então, essa é a grande inspiração e o grande propósito também de estar debatendo. Doutor Clodoaldo, como que os jovens devem encaminhar a carreira para buscar a oportunidade de conhecimento e melhoria de renda hoje? O que você está enxergando? Olha, eu sempre gosto desse tema quando estou falando para jovens, assim, cada jovem, ele precisa trazer um plano de trabalho, um projeto de vida, desde cedo. Ele tem que tentar traçar uma meta para ele do que ele vai almejar. Por exemplo, eu sempre digo isso, eu ensino numa universidade, digo aos alunos, olha, aproveitem o tempo que está aqui, que estão aqui dentro de sala de aula, para que vocês mudem a realidade socioeconômica suas e dos seus familiares. Como assim? Toda oportunidade de conhecimento, todo curso, toda oportunidade, um estágio que a pessoa faz, ela vai crescendo. Eu contei um pouco minha história, eu comecei com um menor auxiliar no Banco Brasil com 14 anos. Então, eu procurei aprender tudo que o Banco Brasil pôde me dar até os 20, quando eu saí para o TRT, depois do Ministério Público. Então, a cada momento, eu ainda me lembro que redigir um ofício, o banco tinha um manual, chamava CIC Comunicação. Você que é da área de comunicação, CIC Comunicação, é a circular interna. Ele vai me dizer como eu me referia a uma autoridade, qual o vocativo que eu usava, o pronome de tratamento. Então, eu era um bancário. Eu contava dinheiro, pagava dinheiro. Como é que chama quando o promotor entra para não é estatuto, tem um nome, né, meu Deus, eu vou lembrar, que eu vou lembrar, que você fala como você tem que agir naquele... Isso, é um protocolo, né, um manual. Ligado à sua profissão. Isso, então, ali, eu estava ali na função
e que a gente, quando ia mandar um documento para uma outra instituição, a gente procurava lá enviar um documento para o padre. Aí tinha lá o vocativo para o tratamento do padre. Lembrei. O promotor de justiça, por exemplo, tem que seguir a lei orgânica, né? Mas, isso. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Os ritos, a questão da hierarquia, a questão do tratamento. Aí você vem do respeito aos ensinamentos que você recebeu. Certa vez eu encontrei o meu primeiro chefe como menor auxiliar, que me encontrei no aeroporto como promotor. E eu fui lá e agradeci a ele. Olha, senhor Edinaldo, muito obrigado. Porque quando eu tinha 14 anos, quem me deu o primeiro contato foi o exemplo dele. E eu o encontrei depois já de 30 anos, 40 anos. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder dizer a ele que ele foi o meu exemplo. Então, às vezes, o jovem, ele precisa buscar ícones. Por exemplo, no jornalismo, busca Zacarias Paianelli para ter referência. Então, a gente tem que ter um horizonte em que você admire pessoas e busque também, a partir desse exemplo, os seus espaços. Claro que as oportunidades não ficam aí sambando na frente de ninguém, a pessoa tem que realmente lutar, ter humildade. Então, o que eu digo aos jovens é isso: aproveitem as oportunidades, saibam respeitar as pessoas, as hierarquias, a quem já chegou na frente, mas lutem para o seu espaço, lutem para melhorar, ousem, sejam mais ambiciosos no bom sentido, porque o não a gente aprende. A gente precisa buscar uma coisa melhor, precisa sonhar e correr atrás dos nossos projetos. Então, não é tão simples, mas eu acho que é possível quando a pessoa se determina. A gente quer ser, é o que todo mundo almeja, é ser um líder, né? Mas o senhor acabou de comentar aí agora. Para que isso aconteça, você precisa precisa haver uma reciprocidade na humildade, eu acho. Você tem que ser humilde para poder saber ouvir. A gente precisa saber ouvir, tanto de um lado como do outro, para que as coisas aconteçam. E essas oportunidades que você nunca se esquece, que te deram um start e você na hora... E aí, depois de tantos anos, você foi reconhecer a pessoa que te deu, que te abriu os olhos, que é muito difícil a gente prestar atenção nessas coisas. Isso, é muito difícil a gente reconhecer que todo aprendizado é válido. E aí, você colocou bem, como é que você vai conseguir ser líder se você não sabe ser um bom liderado? Então, a pessoa não se conforma, continua sendo um mau liderado, ele provavelmente vai ter dificuldades para ser um líder, né? Porque ele vai ter dificuldade de assimilar que quando a gente está numa posição em que a pessoa nos solicita um determinado comportamento e ela está à frente com responsabilidade, a gente tem que pensar, olha, eu vou cumprir aqui minha parte de maneira correta, séria, porque essa engrenagem aqui, se ela falhar, ela pode trazer prejuízos para pessoas, trazer consequências assim, gravíssimas para os outros. Então, isso pode ser o chefe de cozinha, pode ser o mecânico, pode ser o promotor, pode ser o juiz, pode ser o advogado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento e o desdobramento daquela atividade nossa. Então, o jovem, ele precisa ter isso em mente, assim, de uma forma clara e pedir a Deus que apareçam pessoas, anjos, que nos iluminem no caminho, né? A gente também não está completo, nós não estamos prontos, a gente vai estar sempre aprendendo. Então, apesar de ter galgado alguns postos, algumas funções, a gente está sempre inacabado no sentido de formação de pessoas, de profissional. Então, a gente também tem que ter esse cuidado para estar sempre agregando algo até o resto da vida. A gente vem de uma cultura de muitos anos de machismo, se fala muito em ditadura, né? Lá atrás eu era dessa época. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que, inclusive, eu tento, da melhor forma possível, aplicar isso aqui nas minhas entrevistas, e eu até brinco às vezes, eu não sei se eu exagero ou não, mas eu acredito muito, e eu acho que isso acabou dando certo, de a gente quebrar formalidades em alguns momentos. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. O senhor é uma autoridade, uma excelência, e levar a ferro em fogo, às vezes, não sei se hoje, literalmente, seria bom com a nova geração
e retorno a dizer com a comunicação aberta. Se você concorda que, às vezes, uma informalidade em alguns momentos acaba ajudando a conquistar algumas coisas, até tipo, agregar algumas informações que o senhor necessita, por exemplo. Isso. A gente tem que ter esse canal aberto, seja com os alunos, seja com os liderados, seja com a comunidade, de ter, como você falou, uma comunicação aberta, uma linguagem também não mitigada quando for coisa séria, de saber se posicionar, mas também ter essa simplicidade de não se colocar num pedestal, numa posição inatingível, como se nós tivéssemos recebido um dom único na vida, né? Todos nós conquistamos nossos espaços por concursos, por nosso trabalho, nosso projeto, mas não somos seres divinos, como eu disse, assim, que não precisamos de ninguém, que não precisamos dialogar, que estamos certos em tudo. Isso faz parte do que você disse aí. A gente precisa ter também uma camada, uma porosidade para absorver também aquilo que vem de outras pessoas, porque todo mundo tem sua sabedoria. A verdade é essa, a gente fala do conhecimento formal, doutorado, mestrado, mas uma pessoa que está numa fazenda, um pescador, ele é um sábio. Uma dona de casa, uma lavadeira, uma porteira, ela é uma sábia, porque muitas vezes ela consegue coisas incríveis de criar uma família inteira com um trabalho que paga pouco. Então, a gente também tem que dar esse voto de reconhecimento a todas as pessoas. As pessoas têm seu valor e cada uma que nos agrega algo vai ter seu valor. Tem uma palavrinha em japonês que ele faz esse reconhecimento. Senta para almoçar, alguém cuidou de plantar lá o arroz, alguém cuidou de trazer esse arroz, Então, assim, há uma cadeia de pessoas que foram colocando ali o seu melhor naquele processo. Então não tem ninguém aí acima do bem e do mal, né? Assim, então a gente tem que ter esse cuidado para criar esse canal de diálogo com a comunidade, com a sociedade. É muito importante a Vossa Excelência aí entender isso, enxergar que pessoas, como a gente consideraria humilde, e que elas por dentro tem conhecimentos que saem da nossa alçada, às vezes, né? E é isso que eu queria lhe perguntar o seguinte. Bom, esse evento vai ser agora em abril. Em abril. Que vai ser do dia 17 ao dia 30 de abril, que vai ter todo esse pessoal, tal. Eu queria lhe perguntar, relacionado a isso também, com esses encontros jurídicos, tal, um comentário que você deve ter já conhecido na TV, trabalhou comigo, eu fui diretor de uma grande rede de televisão e trabalhei com o Geomir Betting. E ele falava para mim, Zacá, a gente vive num meio jurídico. Eu queria saber qual é o seu entendimento sobre isso. Tem um ditado que diz ubi societas ibi ius. Então, onde está a sociedade, está o direito. Então, é assim, incontornável. O nosso mundo, você pode estar até fora do planeta agora, viajando aí na nave espacial, vai ter uma regulamentação lhe conduzindo. Então, onde está o ser humano, onde está a sociedade? Quando você nasce, já é obrigado a ter um documento jurídico. Isso, até dentro do ventre, você já tem direitos também. Então, assim, o direito está presente em tudo. Tudo. Em tudo o direito está presente. Então, assim, a gente tem só que entender isso, porque o direito ele não está completo também. Ele precisa das outras ciências e dos outros campos de conhecimento para que ele possa agir. Então, para compreender certos fenômenos, eu tenho que recorrer à biologia, à medicina, eu tenho que recorrer ao jornalismo, à sociologia, à filosofia. Então, o direito ele não é um campo de conhecimento melhor do que os outros. Ele é necessário para regulamentar a vida em sociedade, porque senão ia ser um caos. E aí sim, sem o direito, sem norma, ainda que você chegue numa comunidade tradicional que não tenha nada escrito, ali existem normas que são passadas de geração em geração de forma verbal, mas tem regra. Então, o direito realmente nos acompanha em tudo. Bom, a gente tem
pouco tempo, mas eu queria também lhe fazer uma pergunta que vamos dar o gancho da última entrevista que nós fizemos. Esse aqui a gente já discutiu, que vai ser super importante, interessante. Eu acho que tem sentido, né? Claro. Eu queria lhe perguntar o que vai ter em setembro, que também... Isso. Até Você é nosso convidado, está chegou a dar estudando aí fazer um comentário, me convidou para participar desse evento. esse Vamos de tentar setembro, fazer força para prestigiar, vamos ver. Isso. Então, esse de setembro é em Salvador, então ele ocorre sempre em Salvador, nós vamos para o terceiro. Tivemos a oportunidade de ter, nas duas edições anteriores, uma grande participação de público, de todos os níveis acadêmicos, do doutorado a quem está começando agora a faculdade, das pessoas também de outras áreas, de pessoas de comunidade, de mulheres que trabalham com licuri, de pessoas que foram lá também mostrar o seu valor. E esse ano a gente também vai estar discutindo um pouco de geopolítica nesse outro congresso e trazendo grandes nomes. Por exemplo, vamos ter diplomatas que já estão convidados, temos professores de direito internacional, como agora eu falei do professor Casella, que vai abrir sempre o evento, professores de meio ambiente, de direito civil, penal. Então, e um outro ponto importante, desse trabalho, a gente publica também os artigos. A gente não deixa o conhecimento estar vazando ali na discussão verbal. Você materializa isso em conhecimento escrito e gravações das palestras que servem como referencial para os estudantes, para outros pesquisadores. Então, isso é muito gratificante. Então, a gente entende que Salvador ela é uma cidade assim, muito acolhedora, é uma cidade que tem uma boa energia, é uma cidade também enorme, cheia de cultura, de fácil acesso também por aeroportos. Então, as pessoas conseguem chegar em Salvador e as pessoas gostam de vir a Salvador também. Então, o pessoal fala na Bahia, isso, baiano é assim, baiano é assado, mas o baiano é baiano, né? E a gente sempre brinca que o mundo é mundo, o planeta é planeta, e a Bahia é Bahia. Então, quando a gente quer dizer alguma coisa que é boa, diz, olha, é a melhor do mundo e quiçá da Bahia. Então, a Bahia, para nós, está sempre num plano assim, mais elevado e tudo. Então, nós temos esse amor pelo nosso estado, pela nossa cultura, e as pessoas gostam muito de vir aqui e são muito bem-vindas. Então, a gente gosta muito de estar discutindo coisas sérias, importantes, mas dentro de uma ambientação de muito acolhimento, de carinho, formam-se amizades, parcerias, e a gente vai crescendo. A vida é isso, essa utopia, a gente está sempre querendo buscar, chegar em algum lugar, e aquela luzinha vai se distanciando, a gente vai atrás de novo, até o final dos tempos a gente vai estar lutando assim, Zacarias. É bem filosófico, mas é isso que a vida acaba sendo para nós, né? Eu não sei se Vossa Excelência conhece, doutora Luciana Guimarães, advogada, que hoje Sim, eu já entrevistei para falar sobre o direito médico, sobre sigilo de informação, e agora está muito envolvida na questão de sistema, né? Dessas questões de informática. Social, né? Quando ela viu que eu ia entrevistar, ela já me chamou e falou: Zaca, eu vou fazer quero falar sobre tal questão e tal. Ela é ótima também para falar, ótima. E eu quero aproveitar, viu, para agradecer a Luciana, mandar um abraço. Ela que fez essa ponte aí para que eu o conhecesse e abriu esse espaço. Luciana, muito obrigado. É uma grande palestrante. Ela já veio 2 vezes, já veio no ano passado nesse congresso que a gente fez em setembro, num painel de direito médico. É uma pessoa que está sempre disposta a ajudar as pessoas, divulgando os eventos. E eu também aproveito essa oportunidade, a audiência que você tem, para mandar um abraço para a minha equipe de realização desses eventos, que estão nos bastidores, assim, fazendo os cards, fazendo programação, jogando currículo, fazendo contatos. Então, assim, esse trabalho não é feito de maneira isolada. Então, a gente consegue ter um ritmo de trabalho bom graças a uma equipe. Né? Nós temos aqui diversas pessoas, posso citar Giovanni, Viviane, tantos outros que divulgam esse evento, colegas que são sempre de primeira hora fazendo
essa ponte para que esses eventos ocorram. Então, um evento desse, esses todos são complexos, em outra língua, etc. Então, é um momento que a gente tem para também agradecer aos nossos pares. Eu citei 2 nomes aqui, mas quero deixar todos agradecidos, porque ninguém faz nada sozinho. Os colegas, professores, estagiários, alunos, né, que contribuem aqui. Eu aproveito esse espaço seu para deixar meu muito obrigado. É assim que a gente diz. Eu ia lhe falar uma coisa, o seguinte, eu queria te perguntar, com essa oratória tranquila para falar, com toda essa elegância, com essa educação, eu queria saber se na sua área, às vezes eu brinco sobre isso com alguns promotores, alguns juízes criminais, desembargadores. Eu queria saber se você, dando todos os limites e todas as chances, né, se a caneta pesa. Olha, depende do momento. Tem alguns temas que são mais sensíveis, né? E você está vendo assim com essa elegância, talvez não tenha visto uma audiência que mais tensa, que aí o bate-boca é pesado, você talvez não vai me conhecer, dizendo, não é possível, não, esse aí não era meu entrevistado, que mandava abraço para todo mundo, ele está irreconhecível. Então isso acontece também, a gente, o calor ali do momento, a gente trata todos os profissionais com muito cuidado, dizendo, mas ali às vezes a temperatura sobe, e principalmente em temas que são sensíveis. Violência contra as crianças, violência contra as mulheres, crimes que atingem a vida, delitos de roubo, que realmente chocam a comunidade. Eu acho que eles precisam de uma resposta de nós, do sistema de justiça, cada vez mais eficiente, equilibrada, sem violar direitos, mas a gente precisa dar uma resposta para a sociedade que espera de nós, e não só de nós, né? Todo mundo é responsável, mas naquilo que a gente puder agir, como eu disse, com rapidez. Quando chega uma medida protetiva de urgência, que a gente recebe e em poucos minutos a gente já devolve ao juiz para que ele possa decidir, a gente entende que aquilo ali está salvando uma vida. Então, mais ou menos funciona dessa forma. Então, aquilo que a gente puder resolver com rapidez, para que aquilo vá à frente, saia uma decisão, e quando não for a contento da sociedade, a gente recorre tudo, eu acho que é a única maneira para a gente ter de retribuir a sociedade que não paga o salário, é bem se diga, né? Eu sempre friso isso. Quem paga nosso salário é a comunidade. Então, a gente retribua o nosso dever, que é prestar um bom serviço. E eu tenho a impressão que, assim, da conversa com os colegas e de outras profissões, todas elas, todo mundo procura dar o melhor. Como somos humanos, provavelmente existem algumas falhas, alguns lapsos, mas cada vez mais as categorias estão procurando dar o melhor, retribuir da melhor forma para a sociedade. Né? Bom, eu de verdade gostaria de agradecer a sua elegância de novo, porque tomar seu tempo num horário desse, inclusive, de dar esse conteúdo para o Grupo Táxi de Comunicação, que estará retransmitindo, estará no portal Cartão de Visita, no YouTube Cartão de Visita, em alguns outros portais, no TH+, inclusive. E, doutor Clodoaldo, eu queria te perguntar para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. Olha, eu entrego o cartão de visita, assim, para todos os que buscam conhecimento, todos que, assim, lutam por direitos, lutam por democracia, aquelas pessoas do mais simples ao mais qualificado, mas eu dedicaria muito mais àquelas pessoas hoje que estão em sérias condições sociais, às vezes econômicas, mas não param de contribuir com a sociedade. Eu diria aquelas pessoas que vão lá voluntariamente no hospital, nos abrigos, nas creches, que dedicam seu tempo, pessoas que têm um pão e partem um pão no meio para dar a alguém. Então, eu tiro meu chapéu para essas pessoas, que elas têm um mérito especial, porque se sacrificam e colocam, assim, às vezes, a sua vida em risco para ajudar. Então, eu deixaria para essas pessoas aí no voto do cartão de visita. Do cartão de visita. Eu deixaria para essas pessoas. Muito obrigado mesmo, viu, Zacarias? Estou sempre à disposição, viu? Eu que agradeço a sua elegância de ter tomado seu tempo,
você foi de pronto para a gente fazer, assim, sabe aquelas coisas que você tem gente para entrevistar, mas aí vem aquele tema, fala, puta, preciso voltar nesse tema, e parabéns também pela sua oratória, que é boa, você é um cara bom de papo, humilde para se conversar, isso que eu falo que literalmente a informalidade faz a coisa funcionar. Muito obrigado, Excelência. Obrigado muito mesmo, obrigado, parabéns também, viu? Programa sensacional. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar.